Fala, galera! Olá, você que é da harmonização facial, estamos aqui para nossa live das 9. Tudo bem? Tudo jóia, galera? Você que é profissional da harmonização facial e quer aprender mais e quer mudar seus resultados e quer de repente mudar a estratégia para 2021, né? Quer ter um bom retorno financeiro dos seus tratamentos? Você está no lugar certo. Sejam bem-vindos. Eu sei que o horário é ruim, muita gente está falando que o horário está incompatível. Eu vou tentar mudar o horário. Mas hoje a gente vai falar de um tema muito importante para você, tanto saber abordar com o seu paciente, tanto saber explicar para ele, como para você de repente mudar o protocolo nas aplicações de toxina botulínica. Vamos falar da suplementação com zinco. Então, será que ela adianta? Será que não resolve? Como funciona na prática? Porque muitas coisas os livros, a literatura não fala para você. E a gente que está no mercado trabalhando, a gente que realmente conhece a dinâmica da coisa, como funciona, então a gente tem um pouquinho de experiência para falar para você e eu vou dizer como funciona esse protocolo de zinco, se funciona, se não funciona, qual é a aceitação do paciente e se cientificamente realmente ele tem respaldo, tá? Então vamos lá que a gente vai direto ao ponto. Nessa série de lives eu tô falando para você que trabalha com harmonização facial e que talvez não esteja contente com seus resultados financeiros, certo? Porque você não está seguindo um protocolo correto. Muitos profissionais se preocupam apenas com o pilar técnico, né? Faz cursos em cima de curso e eu já sei aplicar, eu já sei quais são os pontos que devem ser trabalhados, mas ele esquece que para o sucesso do tratamento, para a fidelização do nosso paciente, para a gente gerar recorrência, para a gente ter renda fixa com toxina botulínica, outros aspectos são importantes, que é a nossa organização, que é a abordagem do nosso cliente, além de todo o pilar científico. Então, muita gente anda perguntando sobre suplementação de zinco. E nessa época que a gente vive, época de Covid, época que suplementos, né, estão sendo muito consideráveis para a prevenção das doenças, vamos falar dessa importante ou não suplementação no tratamento com toxina botulínica. Pois bem, a gente sabe que a toxina botulínica ela é formada pela cadeia pesada e cadeia leve unida pela ponte disulfídica simples, né? E dentro do meu tecido, a toxina botulínica A, essa cadeia ela é clivada por uma por uma enzima específica. E aí a cadeia pesada vai ter a sua ação e a cadeia leve também terá a sua ação. A gente sabe que a cadeia leve, que pesa 50 kilodaltons, ela é responsável, deixa eu melhorar aqui o meu. Ela é responsável pela atividade metaloproteásica, só que para essa atividade ela é zinco dependente. Porque ela vai inibir a liberação dos neurotransmissores através do bloqueio das vesículas pré-sinápticas, do bloqueio de vesícula de fusão pré-sináptica. Então, assim, ó, a cadeia leve, para ela fazer a ação, né, lá na vesícula pré-sináptica, ela é zinco dependente, ela depende de uma molécula de zinco pré-disponível no tecido. Então, baseado nessa informação, um grupo de cientistas num hospital lá nos Estados Unidos, no Texas, com 78 pacientes, eles pensaram o seguinte: poxa, se a cadeia leve, para ela fazer a sua ação, essa cadeia leve da toxina botulínica, para ela fazer o seu papel lá na fusão pré-sináptica, inibir o bloqueio dos neurotransmissores, ela é zinco dependente. Hoje a gente sabe que
alimentação, né? As pessoas não conseguem ingerir os minerais corretamente. Então as pessoas têm deficiência. Então será que a falha na resposta ao tratamento, né? Será que o descontentamento com o resultado não pode ser pela deficiência de zinco? Então aquele paciente que está com carência de zinco no seu tecido, será que a cadeia leve está deixando de fazer a sua função por ela ser zinco dependente? Então, para responder isso, eles fizeram um estudo. Eles observaram um grupo de pacientes, né, pacientes que no dia a dia não conseguem se alimentar corretamente, como todo mundo. A gente hoje vive no mundo, né, no mundo do fast food, da alimentação rápida. Ninguém consegue mais se alimentar corretamente, né, como a gente deveria, com uma alimentação mais natural. Hoje tudo é muito processado. Então, baseado nisso, que todo mundo está com deficiência de mineral, isso é fato. Será que a toxina botulínica não está sendo prejudicada, a sua ação não está sendo prejudicada? Então, esse grupo de cientistas resolveram, né, fazer um estudo para desvendar esse mistério. Então, lá no Hospital do Texas, eles pegaram 78 pacientes e começaram a ver, vamos suplementar alguns com zinco e vamos deixar o grupo controle ou sem suplementação e vamos ver o resultado. E aí eles tiraram como conclusão que o grupo que foi suplementado com zinco teve até 30% a mais no resultado do Botox. Então a durabilidade da toxina botulínica no grupo suplementado com zinco foi de 30% a mais. Ou seja, os pacientes que tiveram suplementação com zinco, com esse mineral, na verdade foi uma suplementação específica que eu vou falar, eles tiveram uma duração da toxina até 30% a mais em relação ao grupo que não se suplementou. E aí a gente pensa assim, uau, eles descobriram, então, eles tiveram a resposta dos nossos problemas. Quem não vai querer, então, incorporar o zinco na suplementação para maior durabilidade do seu tratamento? Todo mundo, né? E aí, então, esses cientistas, eles patentearam uma fórmula, principalmente uma molécula, que é sinactase-fitase. Eles fizeram o registro, a patente desse composto, sinactase-fitase, e eles bolaram um suplemento que seria ideal para o paciente fazer para ter essa resposta, para ter essa duração de até mais 30%. Então, o composto, a fórmula que eles patentearam e começaram a divulgar é sinactase-fitase, eles registraram, tá? Então, eles registraram esse composto, sinactase-fitase, e eles colocaram na fórmula. Como deve ser a fórmula, né? Como deve ser a suplementação para maior duração do Botox no paciente que tem deficiência de zinco, ou seja, todo mundo tem carência de zinco. Como essa fórmula? Sinactase-fitase 3.000 unidades, citrato de zinco 50 miligramas e veículo, né, quantidade suficiente para o preparo de 10 cápsulas. Então depois eu vou mandar aqui como é, sinactase-fitase 3.000 unidades, citrato de zinco 50 miligramas, cápsulas 10 unidades. Então 10 cápsulas que a gente precisa com essa fórmula. E aí eles falaram que o ideal seria fazer a sinactase-fitase, que era um composto registrado por eles, ou seja, tinha um ganho financeiro atrás dessa pesquisa, tá? Porque eles registraram esse composto. E aí toda pessoa que fosse fazer essa fórmula preconizada por esse cientista, eles iam ganhar alguma vantagem financeira, né? Alguma vantagem comercial nisso. E aí os outros cientistas nos congressos começaram a ver, opa, será que isso aí é um estudo sério? Realmente é um estudo confiável?
é apenas um estudo? É um estudo que tem um cunho financeiro por trás. Então, será que é um estudo totalmente confiável? Então, começou a ter dúvidas, objeções, né? Outros cientistas começaram a contestar esse estudo lá do Texas. Então, muita gente lê esse estudo e toma como uma verdade absoluta. Porém, a gente sabe que existe a parte comercial, que apenas um estudo ele não é suficiente para formar uma ideia fixa, né? Para formar um protocolo padrão. Na ciência, a gente depende de uma série de fatores. Os estudos, né? A atividade clínica, como funciona na prática, a aceitação comercial, tudo isso. Então, assim, na prática clínica, eu vou falar muito da minha prática. Quando saiu esse estudo, foram feitas várias formulações, né? Teve uma comercialização muito grande em cima desse suplemento. Então, ele chamava assim, a cápsula pré-botox. A cápsula que vai aumentar a durabilidade do seu botox, né? Então, se o seu botox está com efeito diminuído, é porque você precisa dessa cápsula. Começou a ter um apelo comercial muito grande e as farmácias de manipulação, né, queriam se beneficiar disso também. Então, da sinactase fitase, que foi o composto registrado pelos cientistas, o pessoal começou a modificar, começou a mudar para fitase, né, que realmente é muito semelhante. E muitos tiraram a fitase e começaram a comercializar só o zinco. Então, assim, no começo da minha... quando saiu esse estudo, eu comprava pronto esse composto, né, que era fitase mais zinco. Eu comprava lá nos Estados Unidos, que a gente ainda não tinha no Brasil pronto, comprava e trazia. Isso aumentava o custo para o meu paciente em R$180. Eu me lembro que na época, hoje R$180 tem um valor, mas na época, 6 anos atrás, R$180 tinha um valor mais alto, né? Que a nossa moeda desvalorizou. Então, eu comecei a administrar isso aí para os meus pacientes e detalhe, essa administração, ela deve ser feita 5 dias antes do paciente fazer a aplicação de Botox. Então, essa suplementação é uma suplementação prévia à aplicação. E aí eu comecei então a já incorporar no tratamento dos meus pacientes, todo paciente que ia fazer Botox, eu comecei a ter uma abordagem diferente. Ele tinha que vir 5 dias antes no consultório, então eu não conseguia fazer o Botox. Muitas vezes o paciente chega e já quer fazer o tratamento, só tem aquele espaço, só tem aquele horário, né? Quer fazer, mas eu dizia, não, você precisa fazer uma suplementação prévia, não vou poder fazer agora. E aí o paciente, ele comprava essas cápsulas que custavam R$180, eles tinham que tomar 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, e eles voltavam então dia 1, 2 cápsulas, dia 2, 2 cápsulas, dia 3, 2 cápsulas, dia 4, 2 cápsulas, e no 5º dia ele voltava, que eram as 2 cápsulas finais, ele voltava no consultório para fazer o tratamento. Então, só para não ficar complicado, eram 10 cápsulas que eu dava para o meu paciente 5 dias antes da aplicação. Então, ele levava essas cápsulas, tinha um custo na média de R$180 na época, e aí ele tomava 2 por dia. E no 5º dia, em que eram as 2 cápsulas finais, ele voltava e fazia a aplicação. Então, eu fui testando esse protocolo no meu paciente baseado nesse estudo, porque eu queria um aumento de 30% no resultado. Então, lembrando, né, que a cadeia leve, ela é responsável pela atividade metaloproteásica. E essa atividade metaloproteásica, ela é zinco dependente. Então, a partir desse entendimento, a gente pensa, e o paciente que tem carência de zinco não vai ter a atividade da cadeia leve prejudicada?
Então é algo bem, né, pertinente. Vamos então suplementar o nosso paciente. E essa suplementação ela é feita baseada nesse estudo do Texas, nesse estudo americano, que tem que ser usada a sinactase, fitase ou pelo menos uma fitase junto com zinco. Então fitase 3.000 unidades, zinco 50 miligramas, 10 cápsulas previamente ao tratamento. Então comecei a organizar os meus atendimentos. Oi, só um pouquinho? Ah, tá, que eu tô batendo aqui. Comecei então a organizar os meus atendimentos, o meu protocolo de atendimento baseado nisso. Então o paciente vinha, quero fazer toxina botulínica, só tem esse tempo. Não, para o seu melhor resultado, eu só vou poder fazer daqui a 5 dias. Você tem que investir R$180, que era na época, hoje eu vejo que está mais barato, nesse suplemento. E eu vou fazer sua toxina, a sua aplicação daqui a 5 dias. E aí o paciente que queria se submeter, né, que ele entendia esse protocolo, levava as cápsulas e tomava. E voltava em 5 dias. E o que eu fui vendo na prática? O que eu fui vendo na minha realidade clínica? Não reconheço essa durabilidade de 30% a mais. Eu comecei a notar que o paciente que se suplementava tinha aquele gasto adicional. Ele não podia fazer naquele momento, ele tinha que se programar em fazer em 5 dias. Muitos deles não conseguiam voltar. E eu não fui vendo que aqueles que realmente seguiam o protocolo, ingeriam as cápsulas com zinco, faziam a suplementação, não mudava muita coisa no resultado, tá? Eu testei tanto em paciente novo, só que em paciente novo a gente realmente não sabe como a toxina age, né, naquele paciente, quanto nos pacientes que eu já conhecia a ação da toxina. Fazia essa suplementação e eu não notava uma diferença realmente prática, tá? E outra coisa, muitos pacientes, essa programação de 5 dias não casava com os horários dele. Então ficava muitas vezes complicado para ele se programar, vir no consultório, buscar as cápsulas, tomar essas cápsulas, às vezes ele esquecia para fazer a toxina. Então, claro que se fosse uma verdade absoluta, se realmente o paciente tivesse esse ganho de 30%, a gente ia ter esse protocolo bem estabelecido. Mas na prática a gente viu que não muda muita coisa. Então eu parei de adotar esse protocolo. Quando a gente lê um estudo científico, a gente deve procurar mais publicações científicas. Quantas publicações científicas dão respaldo àquele estudo científico? Quantas? 1, 2, 3? Ou são 200, 300, 400? E aí a gente incorpora isso na prática clínica? Será que a gente realmente tem aqueles resultados? Tudo isso a gente deve avaliar. Então eu parei de usar esse estudo como uma verdade absoluta, parei de usar como uma verdade absoluta e eu vi que na prática não era uma verdade absoluta, que ela não beneficiava os meus pacientes, que ela dava um gasto sem um ganho real, tá? Então eu parei de fazer essa suplementação. Logo depois, essa sinactase fitase, ela foi substituída pelos fitase. Então, fitase mais zinco, tá? Então, por quê? A gente sabe que o zinco, ele é atacado por uma enzima chamada fitato, né? Então, os fitatos, ela é uma enzima que a gente encontra principalmente em alimentos que contêm vagem, os leguminosos, então feijão, soja, amendoim, todo alimento que ele vem dentro de uma vagem, ele contém um alto grau de fitatos.
E esses fitatos, eles vão impedir a absorção do zinco no intestino, certo? Então, muitas vezes o seu paciente ele tem deficiência de zinco porque ele come alimentos ricos em fitatos. Por isso que não adianta eu suplementar só com zinco. Eu vejo muito assim, cápsulas pré-botox. Quer aumentar a durabilidade do seu botox baseado apenas naquele estudo que tinha cunho comercial, certo? Então, muito cuidado com isso. Nós somos profissionais da ciência. Então, vamos suplementar com zinco. Mas eu esqueço que o meu paciente está cheio de fitato. E lá no intestino, os fitatos vão inibir a absorção do zinco. Então, mesmo o paciente sendo suplementado com zinco, ele come alimentos ricos em fitato e ele tem essa carência com zinco. Por isso que a gente bota a fitase junto ao zinco. O que é a fitase? A fitase vai inibir ou coibir a ação dos fitatos. Então, aqui no Brasil a gente come muito feijão, por exemplo. O feijão, o grão, ele é rico em fitato. Por isso que a gente vê muito nutrólogo, né, muitos especialistas em alimentação, que não é o meu caso, falarem dos malefícios dos alimentos que vêm dentro de vagem, da soja, do feijão, do amendoim. Não é para comer tanto, porque ele é rico em fitato. E o fitato inibe no intestino a absorção de muitos minerais. Então, baseando-se nisso, o nosso suplemento de zinco, ele tem que ter também fitase, tá? Porque a fitase vai inibir a ação dos fitatos. Então, ela vai brigar lá com os fitatos, a fitase e o fitato vão ficar brigando e o nosso zinco consegue ser reabsorvido no intestino. Então, toda vez que a gente dá um suplemento de zinco para o nosso paciente, tem que estar junto no composto a fitase, ok? Então, fitase, 3.000 unidades internacionais, citrato de zinco, 50 miligramas, 10 cápsulas. E ele vai tomar 5 dias antes da aplicação. É uma suplementação prévia à aplicação do nosso botox, da nossa toxina botulínica, ok? Mas você tem que lembrar que não é uma atividade, não é uma verdade absoluta. Tem muita contestação. Muitos cientistas não reconhecem esse estudo, porque ele foi um grupo pequeno de pacientes. São poucos estudos que confirmam isso, né? Que esse suplemento vai aumentar 30% da atividade da toxina botulínica, que realmente esse zinco vai ajudar a atividade da cadeia leve. Deixa eu tomar uma aguinha. E na prática, nós profissionais não vemos um resultado tão verdadeiro quanto o estudo. Porém, calme, que eu vou falar a minha ideia hoje. Hoje, esse suplemento de fitase, 3.000 unidades, zinco, 50 miligramas, ele barateou muito. Então, hoje você consegue comprar esse suplemento na faixa de R$50. Então, lembram que no começo eu tinha um custo de R$180, que era muito considerável para o paciente, né? Imagine 5 anos atrás, R$180 custava mais. Então, era um custo considerável. Hoje baixou para R$50, certo? Hoje você compra com mais facilidade. Eu tinha que trazer dos Estados Unidos, eu tinha que mandar em farmácias que tinham aquele composto sinactase e fitase registrado. Hoje já não precisa mais, hoje já tem esse composto com fitase, tá? Então barateou. Também, hoje o zinco ele tem um papel importante na prevenção do Covid-19. Como a gente está vivendo uma época de surto de Covid-19, vai fazer mal para o seu paciente você suplementá-lo de zinco? Não. Então você está dando outros benefícios para o seu paciente, desde que o zinco
esteja ligado também com o composto fitase. Então eu vejo muito erro de profissionais dando cápsulas de zinco, somente zinco. Não é o correto. Você tem que associar esse zinco à fitase, porque a fitase vai atacar, inibir a ação dos fitatos e melhorar a absorção do zinco no intestino, ok? Então assim, hoje é errado dar? Não. Hoje tem vantagens adicionais em dar esse suplemento. Então, mesmo que aqueles 30% de atividade, né? Aquele ganho de 30% na atividade da toxina botulínica não seja um ganho real, você tem outros ganhos suplementando o seu paciente, você está fazendo um bem para ele. Então você pode sim hoje, além do custo ser menor, você tem um ganho principalmente nessa pandemia de Covid-19. Então é legal sim essa suplementação. Lembre-se que o composto correto é a fitase mais o zinco e não apenas o zinco. Então não prometa como verdade absoluta que ele vai ter um 30% de aumento na atividade da toxina, porque se ele é um paciente que já faz, ele não tem esse ganho, você é o responsável, né? Ele vai te cobrar de alguma forma. Então a gente fala dos benefícios que pode ter, mas que também é importante para a prevenção do Covid-19. Ele vai investir apenas R$50, então melhorou muito o custo-benefício, tá? E principalmente porque aumentou o benefício, né, nessa época de pandemia. O custo diminuiu, o benefício aumentou, então hoje é muito legal a gente fazer essa suplementação. Mas lembre-se que na prática clínica, muitas vezes o seu paciente ele não tem disponibilidade de 25 dias antes, aliás tem que ser mais, né, porque ele tem que mandar fazer essas cápsulas se você não tem pronta no consultório, ou vir no consultório pegar, que já facilita, mas você vai ter um estoque a mais, né, você vai ter um gasto a mais, você não sabe quantos pacientes vão aderir a esse tratamento, quantos pacientes podem vir 5 dias antes, fazer essa suplementação. Então você precisa conhecer realmente quem é o seu paciente. Seu paciente ele tem essa disponibilidade, você tem que ter uma conversa específica com ele. Não prometer 30% a mais na eficácia do Botox, no resultado, tá? Na duração do Botox. Não, você tem que falar do estudo, tá? E que realmente o zinco é uma realidade, né? Os pacientes estarem com carência, que hoje o zinco desempenha um papel importante na prevenção, na profilaxia do Covid-19 e que o zinco ele está associado à fitase, que a fitase vai aumentar a absorção do zinco no intestino, porque a gente come muito feijão, as leguminosas impedem essa. Então você tem que ter toda essa conversa com o seu paciente para ele aceitar essa suplementação, para ele se programar em vir 5 dias depois. Muitas vezes na nossa prática clínica isso aí não funciona, né? O paciente vem, ele já quer fazer a toxina, ele quer ir embora, ele não quer de repente ter esse custo adicional, ele não quer tomar essas cápsulas, ele esquece. Então você tem que conhecer qual é o perfil do seu paciente, o que ele vai aceitar. Você não pode prometer como verdade absoluta 30% na eficácia da toxina botulínica, mas você pode falar das vantagens dessa suplementação. Então, se o seu paciente ele tem essa disponibilidade, se ele pode fazer, porque também não é interessante no início você ter esse suplemento no consultório se você não tem giro de paciente. É interessante só quando você forma uma carteira de pacientes. Por isso que eu falo que recorrência é muito importante para o sucesso financeiro da toxina botulínica, porque você pode dar muita coisa para o seu paciente, você vai ter giro, você pode ter várias promoções e várias ações específicas que o profissional que ainda tem pouco giro na toxina botulínica às vezes não é viável. Então, se você é um profissional que ainda não tem um giro grande de toxina botulínica, não é interessante você fazer
esse estoque de suplemento no seu consultório. É interessante você passar a prescrição para o seu paciente, ele vai na farmácia de manipulação, ele manda fazer, ele espera a farmácia entregar, ele toma e depois ele volte. Então tá vendo que muitas vezes isso é uma barreira para o seu paciente voltar. Às vezes ele está empolgado para fazer a toxina naquele momento. Então toda essa suplementação que tem que ser prévia, ela não vai dar certo com um grupo de pacientes e você tem que ter olhar para isso. Então tá vendo como todos os pilares são importantes? Você se organizar, você ter pilar técnico, mas você saber o pilar tá bem fundamentado, esse pilar de abordagem no seu consultório, porque cada paciente é único, cada paciente tem uma necessidade. Então a suplementação com zinco ela não serve para todo mundo. Gustavo Guerra, um cliente que mora fora do Brasil e não tem a mesma disponibilidade de quem mora aí, seria possível uma harmonização mais forte em caiu aqui, em uma ou duas sessões? Seria possível sim, Gustavo. Claro, é por isso que eu falo, né, com os profissionais que querem entrar no mercado e querem aprender com a gente que tem mais experiência, que cada paciente é único. Cada paciente tem uma necessidade e uma individualidade. A gente atende muito pacientes que vêm de fora, tanto aqui do Brasil quanto do exterior. E a gente programa, né, o protocolo dele de acordo com a necessidade dele. Seja bem-vindo, tá? Pode vir aqui para o Brasil, que você sabe que é o melhor país do mundo, né? Então é isso, tá? Então, colega da harmonização, saiba que você tem que ter esses protocolos bem fundamentados no seu consultório. O pilar técnico do entendimento profissional, em ler estudo, em saber avaliar um estudo, em saber qual é a verdade absoluta de um estudo, em saber se ele realmente não tem contestação, qual o número de estudos em cima dessa verdade, né? Então, para a gente aderir a um protocolo. E segundo, como a gente vai aderir esse protocolo no nosso paciente? Se serve para todo mundo, se não serve, quais os pacientes que precisam desse protocolo, quais os pacientes que não se encaixam. É por isso que é muito difícil a gente responder uma pergunta rapidamente, né? Porque você tem que ter todo o entendimento. É por isso que eu falo que toxina botulínica não é só a parte técnica, que existem pilares importantes para o sucesso do tratamento e muitos profissionais não conseguem enxergar isso. São pilares que tem que estar bem fundamentado na sua clínica: organizacional, técnico e abordagem. Vocês estão vendo como o pilar da abordagem ele é muito importante para você estabelecer um protocolo, por exemplo, da suplementação? Então vejam como uma técnica adequada é que vai levar à fidelização do seu paciente. Eu estou com instabilidade aqui no meu tripé. Então é isso, tá, gente? Muito obrigada aí. Essa live vai ser retransmitida às 18 horas, que hoje é um dia que eu tenho muita cirurgia e eu espero que atinja mais profissionais da harmonização para a gente amadurecer nos nossos protocolos de toxina botulínica e ter sucesso. Eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano maravilhoso. Super abraço, qualquer dúvida pode enviar direct que eu ou a minha equipe responde e estamos à disposição. Grande beijo e bom dia!